Muitas notícias em relação a essa eleição conturbada, mas antes eu quero promover uma pequena reflexão. Embora haja um avanço significativo na medicina, não há ainda remédio que cure burrice. E, em determinado momento, eu vou comentar uma notícia de sujeitos que votaram no Marçal no segundo turno sem o Marçal estar lá. Isso é a mesma coisa que tu tem a opção de levar um tapa na cara ou um soco do cara mais forte do planeta Terra e tu escolhe, ao invés de tomar um tapa na cara de uma criança de 10 anos de idade, tu escolher conscientemente tomar o soco do cara mais forte do planeta Terra. Por que eu tô dizendo isso? Porque a ideologia comunista que o Boulos apoia foi literalmente a ideologia mais maligna de toda a história. Mais agressiva, que mais eliminou pessoas, que mais inventou coisas que fazem a humanidade degradar. Por exemplo, quando tu dá o teu voto pro Boulos, isso significa que tu apoia certas pautas, como, por exemplo, se tu tiver uma filha e a tua filha estiver grávida e tu vai ter um netinho, a tua filha simplesmente pode jogar no lixo como se fosse lixo uma alma imortal, uma criança. A partir de certas ideologias, eles incutem na mulher esse tipo de pensamento. Outra coisa, o comunismo foi o regime que mais eliminou cristãos. Para Marx, religião igual a ópio do povo. Ópio significa droga. Ou seja, para Marx, cristianismo, islamismo, o que for, budismo, é tudo droga, lixo. O que importa é amontoado de átomo e nada além disso existe e só a organização política importa para Marx. Portanto, comunismo foi o que mais perseguiu religião, é o que mais desvirtua hoje em dia, meio que se tornou uma religião o próprio comunismo, né? Enfim, eu não consigo entender como pessoas tentaram beneficiar alguém que pode literalmente ferrar a vida deles muito. Pra mim isso é ilógico, eu acho que as pessoas não colocam as coisas na perspectiva correta. E como eu disse, não há remédio que cure burrice, infelizmente. Nossa primeira notícia eu já anunciei ontem, tá? Nunes derrotou Boulos e foi reeleito prefeito de São Paulo. E eu já dei minha opinião a respeito disso. Eu acho que realmente o menos pior venceu, o que portanto já é uma grande vitória, haja vista que no Brasil sempre escolhe-se o pior de todos, o mais pior em linguagem chula, tá? Bom, olha isso. Mesmo fora da disputa, Marçal recebeu quase 20 mil votos no segundo turno. São pessoas alucinadas, são pessoas que não entenderam que era a opção entre tomar um tapa na cara e tomar um soco que vai te quebrar o crânio, entendeu? Como é que essas pessoas não percebem que os compromissos políticos do Nunes são com partidos de centro, centro-direita, e os partidos compromissados com Guilherme Boulos são partidos comunistas de extrema esquerda? Como é que essas pessoas não percebem o que o Boulos vai fazer com 120 milhões de reais, se não vai ser o fomento do comunismo, o fomento de pautas contra o cristianismo, o fomento de pautas ridículas? Que não consegue entender isso? Que não consegue entender que o Nunes é mais moderado que o Boulos? Essas pessoas aqui, mano, insanas, eu não sei em que mundo estão. Olha que todo mundo sabe a minha opinião quanto ao Marçal. Acho ele gente fina, etc. Acho que deu um resbalão lá. Pode ser que se mostre algo diferente do que a gente pensa, beleza. Mas isso não é motivo para ter esse tanto de votos aqui no segundo turno. Isso não é motivo. Isso aqui é ridículo, tá? Ridículo com todas as letras. Tu que votou no Marçal no segundo turno, tu se absteve. Tu foi tipo. Sabe quando Pôncio Pilatos pergunta o que querem que faça com Jesus? Tu disse, em voto de protesto eu quero que seja crucificado. É mais ou menos isso que tu tá fazendo. Só que em voto de protesto tu queria crucificar a si próprio
colocando um comunista extremista no poder. E pra mim, isso é insanidade, é masoquismo, é se auto-odiar a um nível que eu não consigo conceber, tá? Boulos vai apresentar notícia-crime ao TSE contra Tarcísio Nunes por declaração sobre o PCC. O que aconteceu aqui? O Tarcísio, na véspera já da votação, disse que a polícia ou algum órgão governamental descobriu que o PCC instruiu seus membros para votarem em Guilherme Boulos. Mas parece que o negócio não é bem assim, essas informações talvez não sejam tão confiáveis, tá? Então, o que vai acontecer? O Boulos vai apresentar essa notícia crime no Tribunal Superior Eleitoral. Boulos perdeu para Nunes nos 20 bairros onde o Marçal venceu no primeiro turno. Ainda bem que há gente com bom senso, ainda bem que há gente que tem amor próprio, ainda bem que há gente consciente e não quer ser uma marionete, não é doido, sabe? Isso aqui, pessoal, obrigado por esses 20 bairros, obrigado por vocês que foram conscientes. De verdade. Vocês provavelmente fizeram uma diferença enorme, todos vocês que se uniram e jogaram o jogo como ele deve ser jogado, tá? Olha aqui, ó. Seria estranho, né, se as coisas fossem anunciadas como elas são na Folha de São Paulo. Abre aspas. Grupo tenta invadir prédios em São Paulo após resultado da eleição. Grupo? Como assim grupo tenta invadir? Não seriam criminosos tentam invadir prédios? E por que quando um grupo tem um viés político não é dito assim, ó, grupo comunista, grupo petista? Agora, se fosse um grupo bolsonarista, um grupo marsalzista, nossa, já estaria escrito aqui, ó. Ataque antidemocrático coordenado por membros marsalzistas tentam destruir prédios de São Paulo. Agora, vamos ver o que é esse grupo aí, pessoal. Olha só, a invasão foi comandada pelo movimento Frente de Luta por Moradia e contou com cerca de 60 a 70 pessoas. Vejam bem, pessoal, vejam bem. Esses caras são tipo outra sigla do MTST ou MST. A gente sabe que isso é braço do comunismo. E por que não tá escrito aqui, ó, braço do comunismo tenta invadir prédios em São Paulo após contestar resultados das eleições? Que, aliás, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu acho que é crime. Eu já vi algumas pessoas sendo ou perseguidas ou sendo quase perseguidas ou recebendo advertências sérias do STF por contestar resultados das eleições. Agora, esse grupo aqui parece que é protegido? Como é que é? Por que a lei funciona para alguns e para outros não? Isso me entristece e me enfurece. Deixa o meu coração em chamas de raiva. Porque a lei é para alguns e para outros não? Bizarro. E isso vai acabar. Eu sei que essa fase está chegando ao fim. Vai haver um dia que a lei será para todos. Vai haver um dia em que, se X ou Y cometerem o mesmo ato, X ou Y irão pagar igualmente. Eu tenho fé nisso. Eu luto por isso. Eu convido vocês a se unirem nessa luta para que a justiça seja justa. Trate todos iguais. Vejam bem, o PL, o partido do Bolsonaro, cujo presidente é o Valdemar da Costa Neto, termina eleições de 2024 com 517 prefeitos e 4.924 vereadores. Cara, isso aqui é uma surra feia em relação, por exemplo, ao PT. O partido que mais cresce no Brasil hoje provavelmente é o PL. Como eu já disse para vocês, o que será que significa essas mudanças, hein? Em que políticos com posicionamentos de direita estão se elegendo. Eu acho que os ventos culturais mudaram.
A Infomoney postou o seguinte: Centrão governará para 74% dos brasileiros a partir de 2025. Veja o balanço eleitoral. Eu fico, em partes, feliz por isso. Como eu já disse várias vezes, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu tenho uma posição centrista. Eu pego algumas ideias da esquerda, algumas ideias da direita, as ideias que me parecem mais coerentes com a realidade, e eu faço a minha filosofia política, o meu modo de pensar de acordo com isso. Então, vai haver momentos que eu tô conversando com um esquerdista e a gente vai estar em plena harmonia de ideias. Vai haver momentos em que eu tô conversando com um direitista e vai haver plena harmonia de ideias. Por quê? Porque eu não compro ideologia por atacado. Eu não aceito todas as pautas da direita e nem todas as pautas da esquerda. É claro que eu acho que eu sou mais ou menos um centro-direita, porque eu tenho mais harmonia com pautas direitistas do que esquerdistas, mas há pautas esquerdistas que eu até que tenho um apreço, entendeu? Mas, enfim, esse centrão aqui não é um centrão no sentido em que eu utilizo a palavra, que seria o centro ideológico, onde tu tem uma posição acima, em que tu pega ideias de esquerda e direita. Esse centrão aqui significa o seguinte, ó, ausência total de um projeto. A gente sabe que a esquerda tem um projeto de poder, a gente sabe que a direita está formando um projeto de poder. O que que o centro é? O centro é negociar com esses projetos de poder. Infelizmente, o centro não é uma posição como a minha posição centrista. A minha posição centrista é formar uma filosofia política centrista. A posição centrista de parlamentares é negociar com esquerdistas e direitistas sem um projeto. Portanto, acaba que, no final das contas, o centrão vai simplesmente ajudar quem tiver mais poder. É isso que significa ser centrão, tá? Eles vão estar meio que ao lado de quem tem mais poder. Quem for mais organizado politicamente. Se for a esquerda ou se for a direita, esperem apoio do centrão, ok? Olha só, Datena e Band chegam ao acordo. Saiba o futuro do apresentador. Parece que deu ruim, hein? Como eu já disse, eu achei que a carreira do Datena acabaria, e eu acho até que realmente acabou. A Band decidiu que Datena não irá retornar à emissora neste ano. O martelo foi batido e a decisão foi tomada nesta sexta-feira, 25/10. O veterano, que é uma das maiores audiências da emissora, atua na Band desde 2003. A sua continuidade para 2025 na Band vai depender de uma conversa entre as partes na semana que vem, onde serão conversados projetos futuros. De acordo com informações da Folha de São Paulo, nesse momento a Band entende que Datena desgastou sua imagem na campanha para a Prefeitura de São Paulo e precisa descansar sua imagem para uma possível volta ao Brasil urgente ou mesmo em outro tipo de atração. Claro, mano, esse cara aqui ficou tipo como um ditadorzinho psicopata que dá cadeirada em quem ele não concorda. Tá louco? A maioria das pessoas que eu conheço ficaram com nojo desse cara, velho. Algumas pessoas tinham um certo apreço por ele, por a história dele, etc. Até eu mesmo, antes dessa eleição, tinha um certo apreço. Via algo positivo nele. Mas agora, meu Deus, o cara é simplesmente ridículo. Não sei como que deixaram ele ir nos debates. Minha Nossa Senhora. Bom, esse aqui é um dos sujeitos. Eu já cheguei a postar um vídeo falando que ele fazia parte do Teatro das Tesouras. Hoje eu discordo da minha própria opinião. Eu acho que o Tarcísio, ele não é nem de esquerda e nem de direita. Ele é tarcisista. Ele é o cara que tem a ideologia que é a seguinte, ó. Meu poder em primeiro lugar. Se vai ser no governo Dilma, se vai ser no governo Lula, se vai ser no governo Bolsonaro, meu poder em primeiro lugar. Se vai ser no governo Marçal, meu poder em primeiro lugar. Olha só,
Tarcísio avisa aliados que desistiu de se filiar ao PL de Bolsonaro. O que isso pode indicar? O Tarcísio é um dos caras mais inteligentes em Zeitgeist. Ele percebe a sociedade, ele percebe os movimentos, e há quem diga que a nossa sociedade, ela tá saindo de uma sociedade esquerdista para uma sociedade centrista. Será que, por esse movimento, o Tarcísio achou melhor procurar um partido de centro? Como, por exemplo, o partido do Kassab, que eu esqueci qual é a sigla, PSD? P... eu me esqueci a sigla do partido. Mas enfim, a gente tem que esperar os próximos movimentos do Tarcísio. Mas fiquem de olho nele, ele sabe farejar muito bem as tendências do futuro. Tanto é que ele entrou pro trabalho público e nunca mais saiu. Meu Deus do céu, é muita coisa. Bom, Reinaldo Azevedo, fazendo jus ao apelido Arruinaldo Azevedo. Eleições provam farsa da polarização e derrotam Bolsonaro. O centro é Lula. Meu Deus do céu. Que diabos de Bolsonaro. O tio Rei, cara, se ele vê o Bolsonaro do outro lado da rua, ele vai sair correndo pra pedir um autógrafo. Ninguém liga pro Bolsonaro. As pessoas meio que tipo, o Bolsonaro já se foi faz tanto tempo. Já era, ok, sei lá. Às vezes aparece fazendo alguma bravata e tal, criticando alguém, mas não tem poder algum. Não, nada, entendeu? E o tio Rei derrotam Bolsonaro. Como se o Bolsonaro tivesse em uma disputa, como se... E outra, o centro é Lula. Que diacho de centro é esse, Lula? Nossa! Um centro que diz o seguinte, abre aspas, eu me orgulho de ser chamado de comunista. Um centro Lula que indica comunistas ao STF. Ele tá se esforçando, o tio Rei tá se esforçando para fazer jus ao apelido de Arruinaldo Azevedo, não é possível. Aqui, notícia geopolítica. O Irã diz que usará todas as ferramentas para resposta definitiva ao ataque de Israel. Lembrando que Israel apenas respondeu o ataque que Irã enviou. Quando há esse tipo de afirmação, uma resposta definitiva, isso é sempre risco de ataque nuclear ou invasão via invasão militar, sabe? Onde posicionam-se tropas e tentam fazer como a Rússia fez com a Ucrânia. Uma resposta definitiva seria ou tomar o território israelense ou uma bomba nuclear. Então, bom, esperamos que seja blefe, né? Afinal de contas, Israel apenas respondeu ao Irã. Foram muitas notícias interessantes, mas sabe o que seria mais interessante? Que tu fizesse o renascer dos estrategistas. Ele acaba dia 31, hoje é dia 28. Corre que ainda dá tempo.